Pedro está jogando um pouquinho de álcool na palavra aqui. Queridos irmãos, esse é o momento de nós meditarmos, caminharmos um pouco na palavra do Senhor. E antes de você abrir o texto bíblico, mas já iniciando esse tempo, normalmente, nesses últimos dias de um ano, iniciais de um outro ano, é muito comum a gente buscar na palavra do Senhor textos que vão trazendo um fechamento para um determinado ano, trazendo uma busca de aprendizado, de uma situação de completude para que a gente guarde algumas lições do ano que a gente vai terminando. E nos primeiros momentos do ano que inicia, nós vamos buscando alguns outros textos, também pensando naquilo que nós estamos projetando, o que estamos sonhando, como indivíduos, como famílias, como igreja, enfim, quantas coisas nós vamos traçando no nosso coração. E aí, antes de nós lermos um texto, eu gostaria de trazer uma pergunta, aliás duas, para o seu coração. Para a minha vida eu fiz isso e tenho feito esses dias. E eu gostaria que você, nesse breve momento que a gente vai colocando aqui, que você pensasse, administrasse isso na sua mente. A primeira pergunta é: o que você aprendeu? Qual a grande lição ou as lições que você tirou desse último ano? O que vai na sua vida quando você, de repente, começa a pensar na sua caminhada nesse ano que se terminou? O que você aprendeu? O que você absorve? Se eu fosse te perguntar quantas experiências você teve, sem dúvida, foram inúmeras. Mas o que está marcando no seu coração sobre o último ano? O que você aprendeu de fato que você fala agora? Não posso mais repetir tal coisa. Eu preciso evidenciar essa outra questão. Deus me ensinou isso. E a segunda pergunta, que é elencada com essa, é: o que você pretende cultivar nesse ano de 2021? E eu estou usando essa expressão cultivar, porque se tem uma prática, irmãos, independentemente do ano, é aquela velha e costumeira questão de nós fazermos muitas promessas de um ano para o outro. A gente promete para a gente mesmo um monte de questão. Não, agora isso vai ser diferente. Não, no ano que vem eu vou fazer tal questão. Eu vou viajar para aquele lugar que eu sempre quis. Eu vou fazer aquele curso que eu já estou enrolando há tanto tempo. Aqueles discursos que nós ou presenciamos ou a gente mesmo emite, né? Não, pode deixar que no ano que vem agora a gente começa a acertar essa questão. Alguns usam isso para suas contas, outros vão usar isso para as providências que têm que ser tomadas e tal. E só a título de testemunho, irmãos, nesse último ano eu fui realmente, posso dizer para os irmãos, que houve um teste muito grande para a minha fé. E uma pergunta que veio atravessando o ano de 2020 comigo foi: onde está a minha confiança? Em que está postada a minha confiança? Talvez foi a grande questão que veio acompanhando a minha vida particular. E uma outra pergunta é: se tudo vier a falhar, qual que é a última palavra a ser dada? Quem vai dar a última palavra? Quando a gente quer consolar um irmão que sofreu, que está sofrendo, quando a gente quer estar perto de alguém e às vezes não vem palavra nenhuma na nossa mente, no coração, não vem um discurso, qual é a última palavra a ser dada? Isso é a minha experiência desse ano que se passou. Por conta disso, queridos irmãos, eu venho observando alguns textos, algumas questões, pensando no que poderia compartilhar com os irmãos.
E aí, esses dias agora, os últimos dias, eles vieram a contribuir com algumas questões para eu trazer essa meditação para os irmãos nessa manhã. Uma delas foi pensando num grande esportista, extremamente famoso no nosso país, talvez o maior destaque nessa área esporte do nosso tempo, do nosso país, que ao longo desse ano passado pôde se destacar em algumas questões fora da sua área de prática esportiva. Alguém que sempre foi muito contraditório, mas nesse ano que se passou, ele tinha um tipo de comportamento que as pessoas começaram a identificar como assim, olha que coisa boa que está acontecendo, realmente a pessoa está demonstrando que é alguém que se importa com os outros, que tem uma grandeza nas suas atitudes e tudo. E nessa última semana, isso meio que foi por água abaixo. Porque nessa questão de se preocupar com os outros e agir de tal forma que demonstrasse tudo aquilo que foi falado no ano, a pessoa simplesmente começou a ser noticiada como se estivesse fazendo algo totalmente ao contrário daquilo que foi alardeado durante o ano. Foi incoerente, pelo menos é o que a mídia vem tratando. E aí, irmãos, é dentro disso que eu gostaria de meditar com os irmãos nessa manhã. A coerência entre a nossa fé e as obras que nós praticamos. 2021, irmãos, será um ano extremamente desafiador para a igreja, para mim e para você. 2020 com certeza foi. Mas 2020 foi um ano que foi um bombardeio. E poucos realmente pararam para pensar nesse tipo de situação. Mas 2021 nós já estamos com uma situação um pouco mais assentada com relação a essa questão de pandemia, com essa questão de virose. As pessoas já conseguem olhar para um horizonte um pouco mais, digamos, tranquilo em relação ao que vai acontecer ou o que está sendo anunciado que vai acontecer. Mas para a igreja vai ser extremamente desafiador por conta de nós, de fato, não apenas termos um discurso, uma fala, algo que a gente atesta pela boca, mas de fato a gente demonstrar que isso é uma realidade na nossa prática, na nossa caminhada. E para a gente caminhar de uma forma bíblica e vendo um texto bíblico, talvez o texto mais famoso sobre isso, eu queria te convidar a abrir sua Bíblia comigo, na carta de Tiago, o irmão de Jesus, no capítulo de número 2, e nós leremos dos versículos 14 até o versículo 26. Tiago 2, de 14 a 26. Texto que o escritor vai trabalhar algo que nós conhecemos de ler bem, mas que eu quero trazer como lembrança, como uma questão de nós avaliarmos a palavra do Senhor, e aí nós pensarmos, termos de fato, irmãos, um entendimento sobre alguns desafios e buscarmos uma decisão consciente diante da palavra de Deus. A palavra diz assim, versículo 14: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras, com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça.
e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. E de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Que o Senhor nos ajude na compreensão e na caminhada nesse texto e nos edifique nessa manhã. Queridos irmãos, quando Tiago escreve a sua carta, ele escreve para um povo que estava passando por extremas dificuldades. Tiago escreve para um grupo de cristãos, novos cristãos, estavam saindo do judaísmo, sendo levados pela fé cristã para um novo momento. Tiago escreve também para judeus que estavam nesse processo de ouvirem a palavra e passarem por essa transformação. E quando nós vamos olhar então o momento em que ele escreve, os estudiosos dizem que é por volta do ano 44 para frente. O ano 44 é o ano que marca o início da perseguição aos cristãos de forma mais acentuada. Aquele povo começa a ser disperso do lugar onde eles estavam. E se você pegar o primeiro capítulo de Tiago, versículo número 1, ele mostra que escreve para as 12 tribos, ou seja, para a totalidade do povo de Deus, que estavam na dispersão. E a dispersão então era o chamado fruto daquelas perseguições. O povo de Deus, as 12 tribos, totalidade do povo que estava passando por aquele momento então de desafios, de estarem fora da sua rotina normal, passando por perseguições, por lutas, e durante todo o primeiro capítulo isso fica latente, quando ele trabalha muito na questão das pessoas entenderem e até mesmo louvarem a Deus diante das perseguições, porque aquilo ali traria os seus benefícios, o crescimento, a edificação que eles necessitavam. Tiago então escreve dentro de um panorama que talvez em algumas questões nós possamos nos identificar. Momentos de extrema dificuldade num certo sentido. Embora, irmãos, no nosso caso específico, a gente possa olhar e ver que nós não passamos nem perto numa certa questão do que eles enfrentavam. Logo, a mensagem de Tiago ela é bem mais severa para aqueles irmãos do passado do que para nós hoje. Ainda assim, nós podemos aprender e aprender muito. E Tiago, então, irmãos, é uma carta que você vai lendo e vai trabalhando sobre diversas situações que você possa pensar para planejar o seu ano. Você pode pensar, que vai haver provações, desafios, é preciso ter perseverança. Eu preciso buscar sabedoria para caminhar esse ano. E Tiago trabalha em todos esses tópicos. Eu preciso pensar no que eu falo. Nesse tempo, qualquer coisa que se fale, que se torne um pouco antipático, é vítima de cancelamento. Você está vendo redes sociais. Tiago vai falar da língua, como usar o poder que ela tem. Ele fala também do poder de orar, de o quanto nós somos abençoados nisso. Tiago fala sobre submissão ao Senhor, sobre não fazer acepção de pessoas. Olha as discussões que nós estamos vendo nos nossos dias sobre racismo, sobre feminicídio, sobre essa questão de sororidade. Observe essas coisas. Leia Tiago, você vai ser sábio quanto a isso aí. Mais ainda, querido irmão, Tiago vai falar principalmente sobre você ser um praticante da palavra e não apenas um ouvinte. E essa é uma questão que está profundamente ligada ao que nós estamos querendo trabalhar nessa manhã. Muitas vezes, e Tiago vai mostrar isso, nós ouvimos, até o ponto de que nós passamos até mesmo a repetir, a discursar, a colocar aquela questão dentro do nosso vocabulário, porém, ainda nos falta a prática, nos faltam as obras. E aí, irmãos, uma cutucada que vai para nós mesmos. Muitas vezes, nós como igreja mais histórica,
igreja reformada, igreja calvinista, nós nos assentamos sobre uma das questões mais caras para nós, que é a questão da salvação ser algo que vem do Senhor Jesus, é conquistada por fé e não por obras, e nós então entendemos que uma vez salvo, salvo para sempre, e aí não importa mais o que a gente venha fazer, nós não nos aplicamos a nos santificarmos. Nós não nos aplicamos a viver o Evangelho, nós não nos aplicamos, irmãos, a de fato mostrar com as obras aquilo que nós cremos de verdade. E aí Tiago, então, no capítulo 2, versículo 14, ele faz a primeira pergunta de várias que ele faz nesse texto. Se você fechou sua Bíblia, eu peço que você abra. Eu prefiro que você olhe para a sua Bíblia cada vez mais para que você veja se nós estamos dentro da palavra ou não. Mas Tiago então vai fazer essa pergunta: meu irmão, meus irmãos, qual o proveito? Se você faz uma confissão de que crê, mas você não tem as obras que advêm dessa confissão. Qual é o proveito de você ter passado por um sacramento, no qual você, diante de uma igreja, você professa sua fé, você diz que crê, né? As perguntas que nós respondemos quando somos batizados, que a Bíblia é a única regra de fé e de prática, que nós cremos nas letras do Antigo e do Novo Testamento, que eles não são apenas teóricos, mas de fato eles são um manual para a nossa caminhada de vida. Tiago pergunta: qual é o proveito de você falar que crê, mas se isso não for convertido de fato em ações? E isso, irmãos, então vai ser trabalhado a partir daí com 5 argumentos que ele vai usar dos versículos de número 15 até o versículo de número 25. E eu quero mostrar algumas questões que ele vai mostrando a nível retórico, quando ele faz uma pergunta, às vezes uma ilustração, uma comparação. E tudo isso vai servir para quê, irmãos? Para que nós venhamos a ter a noção de que Tiago está falando que juntamente com tudo aquilo que a gente diz que crê, nós precisamos ter, no mínimo, um coração disposto a executar as obras referentes ao que nós cremos. Muitas vezes nós nos agarramos ao texto dos versículos 15 e 16 para pensar que Tiago está falando apenas de caridade, que Tiago está falando apenas de nós cobrirmos alguém que está com frio ou de alimentarmos alguém que está com fome. Porém, ele vai muito além disso, porque você precisa pensar na realidade da carta como um todo. Então, lá na frente, quando ele vai falar do dever que a gente tem de refrear a língua, é obra. Lá na frente, quando ele vai falar do dever que nós temos de orar, obra. Mais à frente, querido irmão, quando ele vai falar que os ricos devem de fato exercer a sua grandeza em propriedade, mas que aquilo redunde em crescimento do reino de Deus, obras. Então Tiago vai expandir essa conceituação de obra para um nível, irmãos, que vai chegar no ponto em que todos os dias, em todas as questões da nossa caminhada, nós estaremos respondendo essa pergunta: de que aproveita eu afirmar que creio se eu não ajo como um crente? Ele começa então, versículo 15, 16, falar de um irmão necessitado. A grande questão que ele trabalha aqui, e o exemplo é muito claro, é límpido, irmãos, é: se um irmão, alguém perto de mim, alguém que eu estou vendo, alguém que está diante de mim, e a expressão da irmandade, da familiaridade, é exatamente você pensar que todos os dias há alguém perto de você que passa por uma situação em que nós podemos contribuir. Então, se alguém estiver carecido de roupa, necessitado de um alimento, alguma coisa desse tipo, e de repente eu não apenas percebo isso, eu tenho essa noção muito clara, mas o que eu digo para essa pessoa é o que ele coloca aí no versículo de número 16: olha, vá em paz, se alegre, Deus é contigo, eu vou orar por você, então vamos lá, estamos juntos. Mas eu não estou disposto a de repente pensar e falar assim: olha, tem uma roupa aqui que pode te vestir, vamos lá para casa, você vai almoçar conosco hoje. Olha, eu estou com um pouco de dinheiro aqui, vamos até o mercado, vou te ajudar com uma compra.
E aí ele termina o versículo de número 16 dizendo: olha, se eu apenas digo para a pessoa, vá em paz, vai se aquecer, vai se fartar, mas se eu não sou aquele que promove isso efetivamente, qual é o proveito disso? Qual é o proveito, irmão, irmã, de eu dizer que quero que o evangelho avance, caminhe, chegue até o outro lado do mundo? Você está dentro de um ambiente de igreja que nós falamos de Juiz de Fora, constantemente falamos aqui da Zona da Mata, de algumas cidades, nós falamos lá do norte do país e do nordeste, nós falamos, irmãos, do sudeste asiático, falamos do Oriente Médio. Qual é o proveito de você falar que está em meio a tudo isso, mas você não investe numa oferta missionária de fé? Qual é o proveito de falar que está numa igreja que realmente tem um culto que tem impactado pessoas, mas você não participa efetivamente dessa obra? Qual é o proveito, querido irmão e irmã, quando nós encontramos pessoas perto de nós necessitados e nós estabelecemos o filtro de primeiro julgar aquela pessoa e depois pensar se nós vamos ajudar ou não? Qual é o proveito de afirmarmos alguma coisa, mas de fato não agirmos conforme afirmamos? E Tiago, então, irmãos, ele vai mostrando que a situação é: olhe para o que Jesus fez quando ele encontrou alguém necessitado. Olhe para o que Jesus disse e fez diante de uma situação que teria que ser recolhido um imposto. Ele não virou as costas dizendo que não era coisa desse mundo, era coisa do reino, mas ele disse: vai lá, pega o peixe, tira de lá uma moeda, entrega quem tenha que entregar. A conclusão está aí no versículo de número 17, queridos irmãos. Desses dois primeiros versículos, o primeiro argumento que ele usa então é: a primeira questão é qual o proveito de não ajudar? Você está mostrando que de fato você não está crendo. A conclusão é uma comparação com um cadáver. E aí Tiago pega pesado, né? A questão então está aí escrita na sua Bíblia: também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. E a comparação com um cadáver é você pensar que às vezes você chega num momento de velório e está lá um corpo totalmente preparado. A pessoa está geralmente com a sua melhor roupa. Quando pensamos, por exemplo, em funerais de militares, né, normalmente eles estão ali com a sua farda de gala. Aquela é a última roupa que será vista. E a pessoa às vezes está maquiada, está com um semblante, e não é incomum a gente olhar muitas vezes e pensar assim: como está sereno, né? Está bonito, foi bem preparado, as flores ali estão em volta, o esquife está ali da sua melhor forma que pode ser pago, às vezes até com um versículo que vai tapar aquilo tudo, mas ali dentro não há mais vida. A pessoa está ali no sentido corporal, mas a essência não está mais ali. A comparação que Tiago faz, queridos irmãos, é exatamente o seguinte: muitas vezes a fé, aquilo que nós pronunciamos, aquilo que nós afirmamos crer, ela, para que seja de fato algo verdadeiro, ela precisa da outra parte essencial, que são as demonstrações de fé. E assim como você às vezes olha e a pessoa que está ali não tem mais reação, nem a voz, nem ao cutucão, nem a cheiro, nem a nenhum tipo de manifestação que houver, às vezes a fé de alguém está assim. E aí, caminhando um pouco mais, a fé da pessoa, ela não reage à dor de outrem, não reage aos chamados da liderança da igreja, não reage, irmãos, aos gritos desse mundo, quando o mundo está: onde está o seu Deus? Aonde está a sua manifestação nessa hora? E a fé morta. Tiago é realmente incisivo nessa questão.
Mas ele vai para um segundo modelo. Primeiro, então, versículos 15 e 16, com conclusão no 17. Qual é o proveito disso tudo? Na realidade, é como se fosse um cadáver. Mas versículo 18, irmãos, ele mostra um desafio, um argumento de lógica. Como de fato mostrar se o que você afirma crer é verdade? Será que basta apenas dizer eu creio e ponto final? Será que basta apenas dizer, olha, isso está no meu coração e ninguém pode me julgar, é meu, é particular, é pessoal, é meu com Deus? No entanto, o Senhor Jesus, quando trabalha a questão do Evangelho, ele diz assim, vocês serão minhas testemunhas. E a testemunha é alguém que está de fato presente, vivenciando a cena que ela está descrevendo. Nós vivenciamos e testemunhamos de um evangelho que é real na nossa vida, que acontece, que não está no mundo das ideias, das filosofias, é algo de fato que é prático. E ele então, irmãos, no versículo 18, ele faz um argumento mostrando um diálogo entre ele, Tiago, e uma outra pessoa. Olha, alguém, que ele chama aqui, vai dizer assim, você tem fé e eu tenho obras. Então, Tiago está dizendo, essa pessoa pode dizer que tem fé, e eu vou dizer para ela que eu tenho as minhas obras. E se ela conseguir me mostrar essa fé dela sem as obras, eu mostro a fé que eu tenho mediante as obras que eu faço. E o que ele está dizendo, irmãos, é que às vezes nós ficamos num discurso completamente sem ter como comprovar. Nós falamos, mas a grande realidade, irmãos, é quando nós somos confrontados com algo que de fato vem para comprovar se cremos ou não. É aquela hora que o aperto chega e que você diz, e agora? E aí, irmãos, argumentos, eles surgem de várias situações. Surge o argumento científico, surge o testemunho da prática, surge o chazinho da vovó que pode resolver qualquer situação, mas você tem que tomar, porque só de ouvir falar não adianta. O fato é, haja o que houver, se nós não demonstrarmos numa prática, o argumento cai. A ciência vai falar disso quando ela trabalha no tal do método científico. Ele precisa ser comprovado, ele precisa ser testado, e ele precisa ser repetido para que aquilo possa se tornar de fato algo a ser defendido. Porque se vai se repetindo e falha, o processo precisa ser reiniciado. E com a fé, queridos irmãos, ela não está no mundo das ideias. A fé não está numa questão apenas de lógica ou ilógica, ela é, na realidade, algo perene que nós precisamos desenvolver. O autor então vai perguntar, eu estou te desafiando, como será comprovado? Para que isso fique um pouco mais claro ainda, irmãos, Jesus em Lucas capítulo 6, versículos 44 e 45, ele diz assim, como é que você sabe que uma árvore é e a outra árvore é outra coisa? Pelos frutos. E aí precisou haver o processo de você reconhecer que o abacateiro dá abacate, que a mangueira dá manga, e você só pode esperar abacate de abacateiro, e só pode esperar manga de mangueira. Mas a nossa vida, às vezes a gente espera, queridos irmãos, que a gente semeie um monte de questões e torce para que Deus transforme tudo aquilo em coisas que não foram semeadas. Nós agimos às vezes ignorando a palavra do Senhor, mas em momentos mais agudos, como é que é aquele salmo mesmo? Senhor é meu pastor. Nessas horas, mas espera aí, quando que ele começou a ser o seu pastor? E como pastor, como é que você age diante dele como ovelha? É o argumento que Tiago apresenta. Há um terceiro ponto para que você faça um contraste com fé e obras.
E aqui Tiago usa, irmãos, talvez o exemplo mais extremo. Ele usa o exemplo dos demônios. Olhe para a sua Bíblia no versículo de número 19. Você diz que crê em Deus, não é verdade? E aí ele responde de uma forma retórica. Você faz muito bem em afirmar isso. Sabe por quê? Porque até os demônios afirmam essa mesma questão. Só que eles mostram com obras também qual é o resultado deles crerem nisso. No caso dos demônios, está escrito na sua Bíblia aí, ó, pode olhar aí a última palavra do versículo 19. Eles tremem. Eles sabem o que está traçado para eles. Eles sabem que são inimigos vencidos e estão tentando levar para a sua derrota muitos outros com eles. Mas observe que há uma ação de tremer aqui. E, irmãos, eu ouvi do reverendo Augustus Nicodemos um sermão baseado nesse texto, e ele fala assim que às vezes os demônios são um pouco mais sensíveis do que nós, ou mais inteligentes que nós, porque eles tremem diante do Senhor. E muitas vezes nós, dentro da casa de Deus, povo de Deus, nós não temos nem mesmo o temor do Senhor quando nós vamos agir. E isso é sério demais, porque afirmamos, cantamos. Eu sou alguém, irmãos, que eu tenho um profundo receio das coisas que nós vamos cantar, porque às vezes nós cantamos coisas seríssimas. E, no entanto, nós não olhamos para a seriedade daquilo que estamos ali cantando, melodicamente. Mas a gente não para pensar nas implicações de afirmar e afirmar e afirmar, mas às vezes a nossa mente, o nosso coração já estão cauterizados. Uma mente cauterizada é como você pensar em um ferro de solda que vai esquentando um ponto, um fio, e ali vai se tomando aquela capa de metal em volta daquele fio, e ele fica mais duro, mais grosso, insensível. Às vezes a nossa vida está assim, cauterizada, porque a gente vai observando esse nosso mundo e nós nos acostumamos, nós achamos que isso é normal. Por exemplo, o cidadão famoso, esportista, ele está vivendo a vida e nós dizemos assim, é normal alguém fazer algum tipo de alarde, propaganda, falar alguma coisa e desfazer no outro dia e dizer, não tem nada disso. Nós nos acostumamos, irmãos, nós cauterizamos o nosso coração e a nossa mente com discursos políticos, aonde a pessoa diz assim, olha, tem vacina garantida para todo mundo, quando não há nenhum acordo feito ainda internacionalmente. Mas a gente vai por essa água, porque a gente diz assim, é normal, todo mundo fala mentira mesmo. A gente cauteriza a nossa mente, quando nós dizemos assim, não, eu preciso caminhar em santidade e crescer no Senhor. Mas não tem problema se eu for visto num boteco, no meio de uma roda, e o povo está falando o que bem quer, e palavrão está comendo solto, para mim não tem problema, porque afinal é Deus quem vê o coração. Oh, aleluia! Mentira! Mas até os demônios creem e tremem. E aí eu vou citar de novo o reverendo Augusto, já que eu ministrei aqui, e ele conta uma piadinha dizendo o seguinte, é impossível, mas se houvesse possibilidade do diabo chegar aos céus, ele chegaria na frente de muitos que se dizem crentes e que não têm temor de Deus nas suas vidas. O texto prossegue, queridos irmãos, e agora ele vai mostrar dois exemplos, agora falando de gente que creu e agiu. Se para cima ele fez, em primeiro lugar, a questão de perguntar qual é o proveito de você ver alguém necessitado e não agir. Isso é semelhante a um cadáver. Mostra, então, por palavras, há um desafio sendo colocado, se é possível, então, você provar. Depois ele diz, até os demônios de fato creem e tremem. Será que algumas pessoas têm esse temor hoje em dia?
E aí ele vai citar agora o exemplo de Abraão e o exemplo de Raabe, versículos 20 a 25 desse texto. A grande questão que eu quero mostrar para você, querido irmão, é que Abraão foi chamado de o pai da fé. Fé, segundo o autor dos Hebreus, é a certeza, a convicção genuína, aquilo que está na sua mente, tão certo como você olha para cá e vê uma parede branca aqui atrás de mim, você fala, é branca, e ninguém te convence de outra cor, até que alguém diz assim, não, é amarelo, não, é branca, é amarelo, não, é essa aqui. Aí você fala, não, tenho certeza, mas tão certo quanto isso, Abraão então creu de fato naquilo que o Senhor lhe havia prometido. Mas eu quero mostrar para você que Deus usou também a atitude de Abraão, mostrando que ele de fato creu, para lhe dar uma palavra. E nesse ano de 2021, talvez nós sejamos desafiados em algumas questões desse tipo. Olha para a sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 22, marca o texto de Tiago, vamos dar um pulinho lá em Gênesis, capítulo 22. A história de Abraão, todos nós, ou a grande maioria, conhece bem. Abraão era alguém que era pagão, foi chamado por Deus para sair da sua terra e ir para um lugar onde Deus ia lhe mostrar. E ele crendo começa então a caminhar. Nessa caminhada o Senhor vai dando promessas a ele. A maior delas está lá em Gênesis 12, onde ele diz que Abraão seria pai de uma nação enorme, que ele abençoaria e amaldiçoaria em cima daquilo que Abraão creria. Depois essa palavra é renovada em Gênesis 15. Abraão tem um filho, esse é o filho da promessa, o filho amado de Abraão, da sua velhice, da sua ditosa caminhada. Mas em Gênesis 22, o Senhor diz para Abraão, pega esse teu filho, esse mesmo que você ama, e entrega para mim lá no monte chamado Moriá. E Abraão então sai, caminhada de 3 dias, leva com ele um servo, um jumentinho carregando as coisas, e Isaque com ele. Quando chega ao pé do monte, o servo fica, Abraão sobe, e Isaque o tempo todo lhe questionando, pai, eu estou vendo tudo aqui para o sacrifício, mas cadê o cordeiro? E Abraão lhe diz, o Senhor proverá. O Senhor vai trazer para nós o cordeiro necessário. Olha para a sua Bíblia, querido irmão, porque depois que tudo está pronto, Abraão coloca Isaque ali no lugar do cordeiro, Abraão levanta o seu cutelo e vai imolar a Isaque. Um anjo então brada para que ele não faça aquilo. Olhe para os versículos 11 e 12 de Gênesis 22, quando isso acontece. O texto diz assim, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhes faça, pois agora sei, o que está escrito aí na sua Bíblia, meu irmão, que temes a Deus. Olha o contraste com o versículo que você leu acima, lá em Tiago. Os demônios creem e tremem. Aqui Abraão ouve do Senhor, eu sei que temes a Deus, mas por que o Senhor afirma isso? É a continuação do texto. Porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Irmãos, Abraão é chamado de o pai da fé, foi chamado de amigo de Deus, alguém que andou na presença do Senhor. Mas em todas as questões que você vê na vida do Abraão, está acontecendo um fato e Abraão está testificando que crê. Como? Agindo. Agindo. Sai daqui, Abraão, e ele sai. Abraão vai para tal lugar e ele vai. O sobrinho se mete em encrenca. Quem vai lá buscar? Abraão. Abraão é alguém de fé de verdade. Mas aí vem um outro extremo, versículo 25 lá de Tiago 2. Volta para lá comigo. O texto diz assim, de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Irmãos, Raabe era uma mulher muito pobre e se prostituía para ter o seu sustento. Vivia na cidade de Jericó
E Josué, capítulo número 2, traz a narrativa de que Josué havia mandado 2 espias até Jericó para olhar aquela cidade. A maioria dos crentes conhece a história de Jericó, quando Josué, ouvindo a voz do Senhor, circula aquela cidade durante 7 dias, e ao 7º dia toca-se as trombetas todas numa mesma frequência, e o Senhor promove ali um grande sinal, e as muralhas daquela cidade caem. E naquilo que as muralhas caem, a cidade é tomada, saqueada, Jericó é atropelada literalmente pelo povo de Deus. Mas quando você lê o capítulo 2 de Josué, você vai ver que uma mulher, ela é vital para que os espias que Josué mandou fossem salvos da perseguição que eles sofriam pelos líderes, pelos guardas da cidade de Jericó. Aquela mulher, irmãos, ela coloca aqueles 2 homens no seu forro, a parte alta da sua casa, esconde eles ali, e quando chegam as autoridades, os guardas de Jericó, procurando aqueles homens, porque eles foram informados que haviam espiões ali, Raabe diz que eles foram até ela, que chegaram até ali, mas que eles fugiram e ela não sabia do que se tratava, e ela fala então com aqueles guardas: olha, se vocês forem por esse caminho, vocês vão encontrá-los, vão atrás deles que vocês ainda vão pegá-los, porque não tem nem muito tempo que eles saíram daqui. E aquela patrulha vai atrás procurando então aqueles espias, e então aqueles 2 homens ouvem de Raabe a palavra: olha, eu quero que vocês me guardem quando vocês vierem tomar a nossa cidade. Porque o povo já está apavorado, com muito medo, porque vocês têm vindo e estão se aproximando, e o povo sabe que vocês vão tomar conta disso aqui e tudo será destruído. Então eu queria que vocês se comprometessem a proteger a minha vida, a vida dos meus pais, a vida daqueles que estão nessa casa comigo. E aqueles 2 espias então dizem para Raabe: olha, coloca uma fita vermelha agarrada do lado de fora da sua casa, e nós nos comprometemos que quando chegarmos até aqui, todos os que estiverem dentro dessa casa serão poupados. Irmãos, a pergunta é: Raabe demonstra ou não demonstra que cria que algo estava para acontecer por conta do poder de Deus? Ela creu. Interessante que quando você lê a história, você vai ver que Jericó tem as suas muralhas derrubadas. Quando você lê Josué capítulo 2, depois você pode ler na sua casa, você vai ver que a casa de Raabe estava sobre a muralha. Tudo cai, mas aquela casa ali não cai. Se você duvida, leia o texto. E isso me impactou, porque o testemunho é algo lindíssimo. Mas quando você pensa que eles circularam toda a cidade, tocam as trombetas, cai tudo, mas a que tinha a fita vermelha estava ali. Você entende por que Tiago escreve: ela também não foi justificada, não foi realmente alguém que foi guardada, protegida? E mais ainda, Raabe é alguém que foi incluída, mesmo não sendo uma israelita, na linhagem do Redentor. Quero caminhar para o final, irmãos, dessa exposição, te pedindo que você olhe o fechamento desse texto de Tiago. Ele começou fazendo uma pergunta lá no versículo 14, mas a conclusão está no versículo 26, quando ele diz assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Na sua versão, quando você lê esse porquê, parece que ele está ainda explicando, mas no texto, no seu original no grego, essa expressão porquê, na realidade ela pode ser substituída por conta da conjunção por então. Assim, a melhor tradução, depois de todos esses argumentos, depois de toda essa colocação, seria no versículo 26. Então, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também, alguém dizer que crê, mas não evidencia realmente agindo,
esse alguém está falando algo ou vivenciando algo morto. Queridos irmãos, nesse ano de 2021, nós seremos testados daquilo que nós pregamos e daquilo que nós vivemos. Por vivermos num país, irmãos, onde a palavra, e eu não estou falando palavra de Deus, mas a palavra, ela não tem mais valor nenhum praticamente. O que tem se tornado comum nos nossos dias é você falar alguma coisa e logo depois as pessoas esquecerem. O que tem sido comum, irmãos, é aquela história, e eu acho que é tranquilo você pensar nesse exemplo, embora ele pareça meio bobo. Vai lá em casa tomar um café. Você já viu essa expressão? Parece lá. A gente não fala isso o tempo todo, irmãos. E a gente não ouve isso o tempo todo. Mas quando que a gente vai lá de verdade? Agora olha o pior, a gente diz assim, aparece lá. Quando que a gente quer que apareça de verdade? Você já pensou? É tolo, mas é verdade. Você diz assim, vai lá em casa tomar um café. No outro dia de manhã a pessoa fala, e aí, eu vim. Aí você fala, não era isso que eu queria dizer, sabe como é que é? Eu estava esperando, mas não era para hoje. Não deu tempo nem de eu ir no supermercado, fazer uma feirinha. Discurso e prática. Agora eu vou apertar um pouquinho mais. Irmão, ora por mim. Estou passando por uma braba. E aí, no afã de dar uma palavra de apoio, ou no afã da gente ser empático, simpático, seja lá a expressão que você tem ouvido tanto nesses últimos dias, você diz assim, estamos juntos. Me lembro quando isso saiu numa propaganda de carro, irmãos. E eu ficava vendo aquela propaganda, eu me deliciava com aquilo ali. Que a pessoa prometia para os outros, pode contar comigo. E aí ela prometia guardar um segredo, e as propagandas eram assim, prometia guardar um segredo, a pessoa saía, ela já virava para o outro e falava, você ficou sabendo, fulano? Já disparava a contar. Ou na outra prometia que ia fazer uma visita, não voltava nunca mais. E assim ia. Discurso e prática, queridos irmãos. Se tem alguma coisa que você talvez precise visitar nesse ano, é a questão de que você de fato seja encontrado como alguém fiel diante do Senhor. E eu queria que você olhasse 2 textos para a gente fechar. O primeiro deles é Eclesiastes, capítulo 5. Já partindo para as aplicações desse texto de Tiago. Eclesiastes, capítulo 5, versículos 4 e 5. O texto diz assim, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Essa expressão é pesada. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Que palavra, né? Melhor você não falar nada do que você falar e depois não conseguir cumprir. Então, irmãos, aplicando o texto de Tiago, se você se comprometeu com alguma coisa, cumpra. Você pegou um ministério na igreja, viva isso. Se você realmente entende que tem um compromisso como servo de Deus, de ser um dizimista fiel, seja. Se você é alguém que vai orar por missionários, ore de verdade. Abra mão de diversões, de estar em alguns lugares para cumprir aquilo que você realmente se empenha em palavra. E aí, quando você pensa, será que Tiago fala a mesma coisa que Eclesiastes? Tiago, lá no capítulo 5, versículo 12, ele vai dizer assim, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não,
Não, para não cairdes em juízo. Aquilo que falarmos, honremos em palavra. Essa é a primeira aplicação, queridos irmãos. A segunda é aquela que a gente pode pensar assim: Senhor, como é que eu vou conseguir cumprir? É tão maior do que eu, esse ano, os desafios, as provações. Então, aplicando aquela palavra, eu quero te dizer: coloque a sua palavra, os seus sonhos, os seus desejos aos pés de Jesus. Ore antes de se comprometer com as coisas. Faça de fato a entrega ao Senhor, porque Ele é poderoso, irmãos, para efetivar os planos. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua vontade. Ou seja, Senhor, eu quero fazer isso, isso e isso esse ano. É da tua vontade, Pai? Se assim for, Senhor, bota isso mais firme no meu coração, me dá condições, me fortalece para que eu não entre numa questão e depois não consiga cumprir. Creia, meu irmão, que se Jesus está te chamando para algo, Ele vai te capacitar a chegar até o final. Creia que se o Senhor realmente brota dentro da sua vida um ministério, um sonho, Ele pode te levar até lá. Creia que se o Senhor permitiu que nós passemos por um momento turbulento na saúde geral, o Senhor é fiel, irmãos, para nos mostrar o propósito dEle em meio a tudo isso. E Ele vai nos levar lá com vacina, sem vacina, com azitromicina e qualquer outra ina que tiver. Mas quem te guarda, quem está sempre te cercando é o Senhor. Então aprenda a confiar no Senhor, aprenda a marchar com Deus. Esse é o grande plano que eu queria te convidar para viver esse ano. Consagrar a sua vida ao Senhor. Não da sua boca, mas em primeiro lugar clamando por Deus. E por conta disso que nós iniciamos esse culto, lendo o Salmo 139, e os versículos 23 e 24, que diz assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. E o lindo desse salmo é que o salmista está dizendo assim: Senhor, olha lá para dentro de mim e mostra para mim mesmo o que há dentro de mim. Conhecer o meu coração não é que Deus vai entrar lá e falar assim: espera aí que eu vou ver. Todos os versículos do Salmo 139 está dizendo: a palavra nem me chegou à boca, mas o Senhor já conhece toda. Então o salmista está orando: Senhor, deixa que eu veja aquilo que vai dentro de mim. Prova-me e me dá conhecimento do que está na minha mente, os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa é a nossa oração, irmãos. De fato, pedir que o Senhor não permita que nós sejamos crentes apenas de palavra, mas sejamos crentes de vivência. Amém? A última frase que eu queria dizer para você é essa. Todo esse discurso de Tiago, ele é bem conhecido. Mas uma coisa que nós precisamos ser lembrados e nos lembrar constantemente, irmãos, é que a cada momento nós estamos revelando aquilo que nós cremos. Todo o tempo. E com esse nosso testemunho, nós estamos impactando outras pessoas. Então, seja vigilante. Seja atento. O mundo aí fora pode dizer assim: olha, esse negócio de fazer planos, depois desanimar, desistir, está tudo certo. Todo mundo é assim. Que em nome de Jesus você diga: eu não sou todo mundo. Eu sou um filho do Deus vivo e comigo a barca é diferente. Amém? Vamos orar?